Teremos alguns encontros ainda esse ano, e eu quero aproveitar esses dias onde nós estaremos ministrando para falar a respeito de um ano abençoado, um ano extraordinário. Todos os anos o calendário ajuda e facilita a gente respirar fundo e recomeçar, não é? É assim um novo dia. Já pensou se a vida fosse direto, não tivesse dia, noite nem descanso? Deus faz tudo perfeito. Há sempre um novo dia. Não deu hoje? Para a gente pensar assim: amanhã eu tento de novo. Amanhã eu oro de novo. Amanhã eu faço melhor do que fiz ontem. Amanhã eu corrijo. Amanhã eu alinho. É um novo dia. Vou dormir e amanhã... Mas também pode ser uma nova semana, porque tem coisas que são para uma semana, né? Pô, essa semana não deu, mas tem uma nova semana, tem um novo mês e tem um novo ano. Amém? Então eu queria meditar com vocês, pelo menos quinta e domingo, nessa dimensão aí de sabedoria de Deus. Fala comigo, sabedoria de Deus para um ano extraordinário. Vamos lá, sabedoria de Deus para um ano extraordinário, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo 1 Pedro capítulo 3, buscarmos dessa sabedoria de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 10, verso de número 10, isso. 1 Pedro 3, 10, 11 e 12. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor juntos, vamos lá? Pois... Vocês estão... Tá dando para ler? Tá? Então vamos lá. Pois quem quer amar a vida e ver dias... Quem quer ver dias felizes? Que pergunta óbvia, né? A resposta óbvia, todo mundo quer. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que faz? Refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é, busque-a e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Amém? Até aí, podem sentar, queridos. Que o Espírito Santo fale conosco aí em nome de Jesus. Amém? Eu teria 389 sabedoria de Deus para compartilhar, mas vou compartilhar 4 para não te cansar e você sair daqui abençoado e refletindo nessas 4 coisas importantes. Fala comigo, sabedoria de Deus para um ano extraordinário. Não sei como é que foi seu 2025, mas hoje, desse dia 18 até todo 26 pode ser um ano extraordinário. Amém? A gente precisa cultivar algumas coisas de maneira constante. Mike Murdock, um autor cristão, ele vai dizer que o que muda a nossa vida não é o que a gente faz de vez em quando, mas é aquilo que a gente faz rotineiramente. É o que fazemos todos os dias, ou quase todos os dias, que muda a nossa vida. Há uma vez na vida você faz alguma coisa e aquilo foi legal, te fez bem, mas só foi aquele dia, né? Então não vai mudar muita coisa. Talvez mude aquele dia, seja bom naquele dia, mas a ideia é uma prática constante, abençoada constantemente. A sabedoria de Deus para um ano abençoado começa com 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente.
Um crime doloso é aquele que tem a intenção de fazer aquilo. Alguém pode até matar alguém sem querer. Às vezes, um acidente pode acontecer. Mas quando alguém dá um tiro numa outra pessoa, é um crime doloso. Houve a intenção daquilo, não é? Então você pode até às vezes falar alguma coisa que escapuliu, escapuliu uma palavra, escapuliu um pensamento, mas o que ele está dizendo é que devemos evitar que os lábios falem dolosamente, falem com a intenção, eu estou falando mal, consciente que eu estou falando mal, consciente que eu não devo falar mal, mas eu estou falando mal. Eu sei que eu não devo estar nessa reunião onde alguém está sendo fritado, mas conscientemente eu estou ali fritando junto. Fala comigo, as minhas palavras constroem, pavimentam o meu futuro. Nossas palavras são como um pavimento. Nossas palavras são como um asfalto. Sua vida, nossa história é pavimentada por aquilo que falamos. Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A gente está cansado de saber o poder das nossas palavras. Tiago vai dizer que a língua é um pequeníssimo órgão que governa todo o corpo, e ele faz a comparação ao leme do navio, que num pequeníssimo impulso do timoneiro, ele põe um navio gigantesco para a direita, para a esquerda, apenas com um dedinho. Para onde ele impulsiona aquele leme, o navio gigantesco vai. E ele diz, a língua também é assim. O que nós falamos, alguém já disse que a flecha lançada não tem mais volta. Assim são as palavras. Só pergunta para você mesmo, não precisa nem perguntar para alguém aí. O que eu ando falando? O que eu tenho falado? O que a gente tem profetizado? Porque aqui na igreja a gente profetiza. Aqui na igreja a gente diz amém. Aqui na igreja fizemos declarações de fé. Quem abriu o QR Code da pastinha aqui e fez as declarações de fé lá? Colocamos os versículos, colocamos os textos, está lá disponível para você declarar, profetizar, decretar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São declarações, alimenta a nossa linguagem. Paulo, ele diz que essa deve ser a nossa linguagem de uns com os outros. Compartilhem salmos, hinos e cânticos espirituais. Seja essa a nossa dinâmica de fala. Alguém pode vir até com uma reclamação, alguém pode até vir com uma dor, mas que a nossa resposta seja, irmão, felizmente essas coisas acontecem, mas olha, saiba que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. Olha, mas saiba que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Amém? Sem dúvida, irmãos, uma trajetória de um ano muito abençoado passa por aquilo que falamos, aquilo que profetizamos, aquilo que declaramos, aquilo que falamos nas nossas conversas do dia a dia, aquilo que falamos dentro da nossa casa, aquilo que falamos na nossa mesa de jantar, de almoço, de café da manhã, aquilo que falamos quando colocamos o pé para o lado de fora da cama, num dia frio, num dia calor, aquilo que falamos quando os nervos estão mais aflorados, aquilo que falamos, porque palavras podem ser sementes, e que de alguma forma a gente vai colhê-las. Quem está aqui? Fala comigo, sabedoria de Deus para um ano abençoado.
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente, diga comigo, unicamente. E aí ele vai dar 3 conselhos. Você quer ter uma comunicação abençoada, produtiva, no teu relacionamento familiar, nos teus relacionamentos com as pessoas, aqueles que estão à tua volta, e que vai abençoar demais a tua vida? Então ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia torpe aqui é torta, é sem propósito, mas unicamente, número 1, que for boa para edificação. Então diga comigo, a minha palavra tem que edificar. Então são 3 perguntinhas para a gente fazer na hora de falar. O que eu tenho para falar com essa pessoa vai edificar? Eu preciso conversar com meu marido, preciso conversar com a minha esposa, preciso conversar com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Então deixa eu pensar, o que eu tenho para dizer vai edificar? Vai construir? Ou vai avacalhar com tudo? Ou eu vou acabar chutando o balde? Ou eu acabo piorando tudo? Ou eu acabo gerando uma ferida em nome de uma verdade ignorante, né? Porque tem gente que se orgulha da sua verdade. Não, porque eu falo a verdade, doa a quem doer. Verdade sem amor é tão pecado quanto mentira. Por isso que Paulo diz assim: fale a verdade revestida de amor. Se a verdade não estiver unida ao amor, a gente sai por aí ferindo um monte de gente em nome de uma sinceridade burra. Então, primeira coisa, o que eu tenho para falar tem que edificar, vai construir. Depois que a pessoa ouviu o que eu tenho para dizer, ela vai sair edificada? Ela vai sair de perto de mim dizendo assim: opa, senti que cresci, senti que melhorei. Aleluia. Segundo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Segundo, conforme a necessidade. Segunda pergunta, o que eu tenho para falar é necessário? É necessário? Nossa, eu tenho uns negócios para falar aqui, mas será que é necessário eu dizer? É necessário eu falar tal coisa? É necessário? Eu penso assim, na dúvida, fica quieto. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Então, deixa o circo pegar fogo e você fica lá só assim. Alguém vai dizer: nossa, que sábio. Nada, às vezes é uma topeira, mas ficou quieto. Passa por sábio. Unicamente a que for boa para edificação. Vai edificar? É necessário? Terceira pergunta, está transmitindo graça? E assim transmita o que, gente? Graça aos que ouvem. Transmitir graça. Fala assim: o meu falar deve transmitir graça. Vamos pensar um pouquinho? O que é graça? Favor imerecido. Recebemos graça do Senhor, recebemos favor imerecido. Então, significa que o nosso falar deve transmitir para o outro um favor que ele não merece. Alguém pisou na bola com você, você teria tudo para xingar, para meter a boca, para falar, não, porque essa pessoa está merecendo. E a gente vai nesse viés. Só que a Bíblia diz que esse é o caminho equivocado. O caminho da graça, o caminho da palavra, é você, ao invés de usar toda a sua razão para xingar, para dar aquela dura, é você
dizer assim: eu sei que você não é assim, por isso você já está perdoado, porque eu sei que você não é essa pessoa. Eu sei que você está virado, mas você é uma pessoa tão querida, tão abençoada. A pessoa está esperando que você já vem com pedra na mão, ela já levanta o escudo. De repente, ela encontra uma pessoa amável. Você transmite graça. Isso vai chocar mais do que a agressividade, porque o amor constrange. Paulo diz que o amor constrange. É o constrangimento que faz a pessoa pensar: meu Deus, eu fiz isso com essa pessoa, ela tinha tudo para me xingar, ela tinha tudo, mas ela me abraçou, mas ela me amou. O filho pródigo, a única coisa que ele pedia, depois que ele pisou na bola feio com o pai dele, o que foi a oração dele? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que pelo menos ele me trate como o quê? Um dos seus empregados. Já está bom, não precisa nem me receber como filho. Mas todas as manifestações do pai foram de graça, foi de favor imerecido. O pai correu, o pai abraçou, o pai que beijou, o pai que deu presente, o pai que deu anel, o pai que deu roupa nova, o pai que preparou o novilho gordo, cevado, que o pai estava engordando, o pai deu a festa, tudo manifestação de graça, e aquilo é transformador. O poder da graça é transformador. Que as suas palavras transmitem graça em nome de Jesus. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Fala comigo: sabedoria de Deus para um ano extraordinário. Filipenses 3, 13 e 14, segundo ponto. 4, vai ser 4 hoje. Segundo, Filipenses 3, 13 e 14, vamos ler? Irmãos, vamos juntos? Quanto a mim, havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz? 2 pontos, vamos lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou as que diante de mim estão, prossigo. Fala assim: eu tenho um prêmio que é maior do que tudo. Não sei se vocês lembram, numa Olimpíada, um corredor brasileiro, ele ia ganhar medalha de ouro, e um cara invadiu a pista e segurou ele. Ele não ficou brigando com o cara, ele só queria se desvencilhar para continuar. Por quê? Por que ele não ficou brigando com o cara ali? Porque ele pensou: eu tenho um prêmio maior para buscar. Eu tenho um prêmio maior para buscar. Eu não treinei para ficar. Meu esporte é outro, não é luta, não é judô, não é karatê, não é boxe. Meu negócio é correr, deixa eu voltar para a corrida, porque eu quero chegar no final. Eu e você não sabemos quem ganhou aquela corrida, mas aquele foi o grande campeão, porque ele chegou no final, porque ele sabia que chegar no final era mais importante. A gente, na corrida da vida, a gente fica grudado nos acontecimentos, a gente fica amarrado às teias da vida. Aí Paulo diz assim: irmãos, uma coisa eu faço. Primeiro, fala comigo: esquecer. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É de ontem para trás? Eu achei muito engraçado. Um dia eu estava na igreja do pastor Jorge Linhares, e aí o pastor chegou, eu entrei com ele assim,
já tinha um irmão esperando ele. Pastor, já faz 2 semanas que eu estou precisando falar com o senhor não me atende, e tal, e tal. E o pastor falou assim: calma, irmão, cheguei de viagem e tal, mas faz o seguinte, no final do culto eu vou sentar aqui no altar para conversar com você. Aí o irmão sentou, aconteceu o culto, terminou o culto, ele sentou, e eu fiquei bem pertinho, né? Não tinha como não observar, estava ali perto dele. Aí veio o irmão e sentou. Ele assim: fala o que você tem para dizer que é tão importante. Pastor, há uns 20 anos atrás, na hora, a reação dele foi incrível. Ele falou assim: para aí, irmão, se o que você tem para me dizer não aconteceu nas últimas 48 horas. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou cansado, eu cheguei de viagem. Se o que você tem para me dizer é de 20 anos atrás, e tu não resolveu isso ainda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aprendeu? Tiramos as lições, ok? Amém? Não dá para ficar grudado lá, senão a gente morre. Se a gente ficar remoendo o passado, a gente morre. A depressão vem, a angústia vem. Então Paulo, aprenda a esquecer o que ficou para trás. Eu amo a história de José, você também. José sobe para o Egito, vendido como escravo pelos irmãos. Chega lá como prisioneiro, vai para a casa de Potifar. A Potifona quer agarrar ele foge. Aí ele é preso injustamente, vai para a prisão. Mas aproximadamente 10 a 14 anos de prisão, ninguém lembra dele, e ele está servindo. Interpreta o sonho para o copeiro, para o padeiro. Na interpretação do sonho ele falou: copeiro, você vai voltar a trabalhar com Faraó, e quando você estiver com ele, fala para ele, faz propaganda de mim para ele lá. Ele fez, foi lembrar 2 anos depois. Aí você sabe da história. Um dia o Faraó tem um sonho. Quem é que o cara indica? Tem um hebreu, está lá na prisão, o nome dele é José, o cara é fera para interpretar sonho. Traz ele aqui. Ele interpreta o sonho de Faraó, se torna primeiro-ministro de Faraó, se torna um dos caras mais importantes. O tempo passa, dá fome na terra. Só que nesse tempo que ele se torna agora primeiro-ministro, ele casa com uma egípcia. E ele tem 2 filhos, eu acho isso lindo. 2 filhos. Quando o primeiro filho nasceu, a esposa pergunta: como é que vai ser o nome desse menino? E ele diz assim: o nome dele é Manassés. Fala comigo, Manassés. Por que Manassés, José? Porque Deus me fez esquecer do tempo da minha aflição. A gente tem que gerar Manassés na nossa vida. A gente tem que gerar esse filho na nossa vida. A gente tem que gerar esse pensamento em nós e dizer: Deus me fez esquecer da minha aflição. Aí ele tem um segundo filho. José, como é que vai ser o nome desse segundo? E ele diz assim: o nome desse vai ser Efraim. Fala comigo, Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar. Em 2026 você vai viver Efraim. Mas hoje você tem que gerar Manassés. Hoje a gente tem que gerar Manassés. Tem coisas que você tem que virar a página. Tem coisas que você tem que esquecer. Tem coisas que a gente tem que... Esse assunto... Um assunto novo aí, pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Você vai viver Efraim em 2026. Fala comigo, Deus me fez prosperar.
Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, fala comigo, avançar. Esquecer, avançar. Agora olha o que Paulo diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Opa, diante de você, na tua frente, tem coisas, tem bênçãos, tem acontecimentos que estão esperando você só caminhar. Alguém que está recebendo aí? Tem vitória, tem realização, tem conquista, tem providência, tem milagre, tem sonho, tem coisa linda de Deus que está só te aguardando em algum momento da caminhada. Só você chegar lá. Mas Paulo está dizendo, mas tem coisas que estão te prendendo. Não, porque fulano eu não perdoo, porque eu estou magoado, porque... Larga isso, rasga essa nota promissória, pelo amor de Deus. Tem um prêmio maior. Tem um prêmio maior na tua frente. Tem um prêmio maior. Esquece. Avança para aquilo que está diante de você. Tem vitória diante de você. Tem conquista diante de você. Eu estou vendo, aleluia. Tem porta aberta para você entrar. Tem milagres que você vai viver em nome de Jesus. Fala comigo, avançar. Prossigo assim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem algo em Deus, irmãos. Tem um prêmio glorioso, que não tem nada que se compare a essa terra. Nada. Nenhuma conquista nessa terra. Tem crente aqui me ouvindo? É para você, crente em Cristo Jesus. Essa promessa é para a gente. Tem um prêmio em Deus, que não tem riqueza, não tem nada nessa terra que se compare a isso. E por esse prêmio vale a pena avançar e avançar. Amém? É saber lidar com os acontecimentos da vida. Terceiro, vamos andar. Filipenses 4, 6 e 7. Tem 4 bênçãos aqui. 4 bênçãos. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a que excede todo entendimento, guardará e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem quer viver essa paz que excede o entendimento? Então fala comigo hoje, e todo final de ano, e todo ano novo, eu vou viver essa promessa. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, tem uma sabedoria de Deus maravilhosa no versículo 6. Fala comigo diretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmão, nós estamos na geração da ansiedade. Excesso. Ansiedade é excesso, né? Excesso de futuro. Ansiedade é a gente fazer uma viagem preocupado com a chegada, sem desfrutar do percurso. Quem gosta de viajar? Tem gente que viaja, mas ele está tão ansioso para chegar, que ele não desfruta do percurso. Eu sempre falo que viajar é bom, mas parar para comer na viagem é uma benção.
desfruta da viagem. Desfruta da trajetória. Porque, irmão, você já percebeu que a gente vive em função de agenda? A gente vive em função do 5º dia útil. A gente vive em função de um dia que está sempre chegando. E a gente está esquecendo de saborear o trajeto. A trajetória. A gente está esquecendo de saborear o momento. A gente está tão ansioso às vezes que chega aquela conquista, que é bênção, vai chegar. Mas que a gente não está aproveitando agora, hoje, esse momento, esse culto. Amém ou não amém? Está tão ansioso para chegar, não, porque ano que vem, mas não chegou ainda, hoje é dia 18. Tem mais alguns dias aí, desfruta, olha a paisagem. Tem coisa boa para acontecer em nome de Jesus. Não andar ansioso. Agora, ele vai nos dar um antídoto para isso. Muito claro. Ele vai nos dar uma receita para a gente vencer a ansiedade. E qual é a receita? Qual é a receita? Tudo, porém, ou seja, tudo aquilo que está gerando ansiedade, torne conhecido diante de Deus. Como, gente? Pelas vossas petições, oração, súplica, com ações de graça. Ou seja, o antídoto da ansiedade está tão próximo, é tão fácil, né? Tem coisa mais fácil do que orar? Do que a gente falar com Deus? Negócio que a gente não tem tempo para orar. A gente já acorda, já vai tomar café, já vai escovar o dente, já toma banho, já tem que se arrumar e vai para o trabalho, e vai, quando vê, passou o dia, você não orou. E aí depois, porque essa roeção de unha, porque essa coisa de ter que tomar o remédio para dormir, porque senão não dorme, porque essa coisa... Segundo a palavra de Deus, se a gente orasse um pouquinho mais, a gente descansaria um pouco mais. É apresentar para Jesus, em oração, é apresentar para o Senhor, é desenvolver essa comunhão com Ele. E olha que promessa linda, gente. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, em tudo tenho experiência, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou pedindo a Deus essa graça. Deus me deixa, me ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Amém ou não amém? Aprender a viver contente. Irmãos, a gente passa o ano inteiro numa angústia, numa ansiedade, perdendo a vida, porque o diabo começa matando a gente, tirando a nossa saúde. E uma das coisas que mais tem tirado a nossa saúde é a ansiedade, é a preocupação. E a gente tentar resolver aquelas coisas que estão nas mãos de Deus. Que está nas mãos de Deus, que não está na nossa alçada. A maioria dos problemas que a gente enfrenta não está na nossa alçada. É Deus. Porque você está ali, você está trabalhando, você está fazendo a sua parte. E tem coisa, irmão, que está na mão de Deus. E a gente precisa crer que está na mão de Deus, amém? E que na hora certa Deus vai agir. O Senhor vai manifestar graça. O Senhor vai te dar uma conexão poderosa. A chave vai virar. O show dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã vai chegar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. De coisa alguma. Se a gente está manifestando ansiedade,
E a gente pode orar em todo o tempo. Então quando você vê que tem algo, já fala com Deus, ali onde você está. Senhor, eu estou preocupado com isso, e não é para estar preocupado, porque se eu estou preocupado não é de Ti, então eu entrego para Ti, eu torno conhecido na Tua presença, Senhor. Essa situação não estou conseguindo mudar, e está me perturbando, está me incomodando, e fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, é promessa dEle. A paz que excede todo entendimento vai chegar, você vai viver essa paz, para de se auto-perturbar. Para a gente terminar, quarto, fala comigo, sabedoria de Deus para um ano extraordinário. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Tem muita sabedoria de Deus aqui. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Final de ano você vai caminhar firme, inabalável. Fala assim, firme, inabalável. 2026, mudei de fase. Amém? Mudei de fase. A fase da inconstância, a fase da gangorra emocional, a fase do estou bem, estou mal, estou mal, estou bem, estou bem, estou mal, estou mal, estou bem. Não. Fala assim, estou em Cristo. Estou em Cristo. Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Como é que você está, irmão? Estou em Cristo. Estou em Cristo. Enfrentando umas lutas, mas estou em Cristo. Esse é o meu lugar em Deus. Estou em Cristo. Firmes, inabaláveis. A gente passa por turbulências. A viagem é assim. Turbulências. Mas elas não podem ser o determinante para algumas questões, principalmente da fé. As pessoas ao meu redor não podem ficar com medo de que eu vou desviar pelas tribulações da vida. Amém? Enfrento o que for, mas estou firme na fé. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Estou na presença de Deus e não vou arredar o pé. Amém, irmãos? Não se negocia isso. Fala assim, firme e inabalável. A gente está vivo. Você está vivo ainda, glória a Deus. E quem está vivo vai enfrentar as crises da vida, as dificuldades, é ou não é? Cada fase tem sua fase. Cada fase tem sua fase. É igual filho. Ai, chora. É porque chora, criança chora. Esse menino não para. É porque assim, está vivo. Está vivo, é menino, é criança. E aproveita porque passa. Graças a Deus. Passa, é fase. Passa. As necessidades dela daqui a pouco são outras. São outros momentos, são fases. Preocupações diferentes. Desafios são diferentes. Mas em todo tempo, firmes e inabaláveis. Fala assim, eu carrego promessas. Você carrega promessas. Fala assim, estou firme nas promessas. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,18. Olha que promessa gloriosa. Para você declarar essa promessa. Põe aí. 2 Timóteo 4,18. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
o Senhor me livrará também e me levará salvo para o seu reino celestial. Quem crê nisso? Fala assim: eu carrego essa promessa. O Senhor me livrará também. É também porque tem outras coisas que Ele vai nos livrar, amém? Mas Ele está dizendo também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia. Você quer ver outra promessa linda? Salmo 68, verso 19. Você tem promessas, declare essas promessas. Vamos ler? Bem forte, bem bonito, vai. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Lê de novo, lê de novo. Anota aí para você declarar aí, anota aí, Senhor. Bendito seja que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você chegou aqui hoje porque Deus carregou o teu fardo. Deus te sustentou até aqui. Fala comigo: esse fardo não é meu, ele é do Senhor. Eu entrego a Ele. Sejam firmes e inabaláveis, e sempre, que é um ano extraordinário, sempre abundantes na obra do Senhor. Fica de pé, por favor. Quando se tratar da obra do Senhor, seja generoso sempre. Sempre abundantes. Raramente a gente vê quem está abundante na obra do Senhor. Enfrenta a luta, enfrenta a adversidade, mas a probabilidade de permanecer firme na fé é maior do que quem não é abundante na obra, né? Quem não é intenso. Intensidade. Porque o vosso trabalho, olha a motivação, o vosso trabalho no Senhor. Por que eu estou pregando aqui? É um trabalho da obra do Senhor. Agora, eu tenho que fazer esse trabalho pelo Senhor, no Senhor, no Senhor. É gostoso esse ambiente, é gostoso falar com os irmãos, é bênção de Deus, mas eu não posso fazê-lo por reconhecimento. Isso é fazer sem o Senhor, mas fazer no Senhor é dizer: eu tenho o prazer de estar aqui porque é para o Senhor, e é dele que vem a recompensa, é nele que o trabalho não é vão. Cansa a obra de Deus quando você não faz no Senhor, quando você faz para o pastor divino ver, quando você faz para o homem ver. E quando que eu sei, pastor, que eu estou fazendo para o homem e não para Deus? É que se algum momento o homem não reconhecer, você não vai ficar triste. Se ninguém te agradecer, poxa, servi aquela igreja 20 anos, e nem um muito obrigado, estou magoado. Não, então você não fez para o Senhor, você fez esperando uma recompensa do homem, e o homem é falho. Por isso ele diz: o vosso trabalho no Senhor. É no Senhor? É no Senhor. É o prazer de fazer para o Senhor, para que Ele seja glorificado. Seja sempre abundante,
Pode fazer, faça. Pode contribuir, contribua. Você pode servir um ministério, 2 ministérios, abrir sua casa para um GC, liderar um GC, participar de um GC, ajudar no retiro. Você pode fazer, glória a Deus, faça. O máximo que você puder. Sempre abundantes, porque esse trabalho no Senhor não é vão. Luz da vida, toda semente que você plantou não vai em vão. Cada vez que o teu coração foi movido em amor, para servir alguém, para abençoar alguém, para orar por alguém, para ministrar na vida de alguém, não foi em vão. Cada culto que você veio aqui servir e ouvir a palavra de Deus, não foi em vão. É manifestação da graça de Deus, amém? Estenda as suas mãos. Oh Deus, Pai, nós ouvimos sabedoria da parte de Deus, sabedoria que nos abençoa, sabedoria que nos fazem prosperar, sabedoria que nos fazem viver e viver melhor. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, e é isso que queremos, meu Deus. Em nome de Jesus, que os nossos anos nessa terra que passam tão rápido, que passam tão depressa, sejam vividos com sabedoria, com graça. Sejam vividos, ó Deus, dia após dia, sem estresse, sem ansiedade, sem medo. Que os nossos dias se passem debaixo da Tua bênção. E que a gente possa saborear um dia de trabalho, saborear o café da manhã, o almoço em família, o jantar, o lanche, o café, saborear a companhia, meu Deus, da família, dos amigos, dos irmãos. Ó Deus, dá-nos, Senhor, a graça de vivermos, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Anos passam e novo tempo chega, ano novo chega. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, no que toca a nossa compreensão, a sabedoria que vem de Deus, aquilo, meu Deus, que nós devemos encarnar da Tua palavra. Dá-nos a graça, Pai, para que venhamos viver nossos dias assim na Tua presença, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a eliminarmos os pesos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar aquilo que não vem de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a desvencilharmos, como diz o apóstolo Paulo, e sabermos esquecer o passado de dor e sofrimentos, para que possamos avançar. E se alguém se encontra preso em algum passado de dor, de sofrimento, que o espírito de sabedoria, o espírito de força, a unção do Senhor que leva todo o jugo embora, nos dê a graça, Senhor, para viver um novo tempo, para viver uma nova estação, debaixo da bênção da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos e diga comigo assim: Senhor meu Deus, e toda preocupação, e toda ansiedade, eu coloco diante de Ti, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu lanço sobre o Senhor toda preocupação, toda ansiedade, todo estresse, todo pensamento de derrota, de fracasso, de preocupação. Eu lanço agora no Teu altar e recebo por fé o descanso, a paz que excede todo entendimento na minha mente e no meu coração, em nome de Jesus. Nada vai roubar a minha paz, o meu sono, a minha alegria, porque estou em Cristo, assentado nos lugares celestiais, em Cristo, guardado, protegido e abençoado
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus.